Boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma imersão. É muito bom estar aqui de novo. E quem costuma nos ouvir já sabe, né, que o direito das sucessões, o famoso inventário, é sinônimo de dor de cabeça em quase todas as famílias. Com certeza, a maior fonte de brigas. Exato. A nossa audiência já entende aquele básico: alguém falece, os bens são divididos, paga-se o imposto e vida que segue. Uhum, o roteiro padrão. Mas a nossa missão hoje não é chover no molhado. Nós vamos mergulhar nas entrelinhas. O nosso material base hoje é o capítulo 03, da herança. Isso, de um manual jurídico bem denso. Muito denso, cheio de definições legais do Código Civil. Mas o nosso objetivo é transformar esse juridiquês todo em conhecimento prático. Tirar do papel e trazer para a vida real. Isso aí. Para que qualquer pessoa que nos acompanhe saiba exatamente o que acontece com o patrimônio de alguém após o falecimento, sem se sentir sobrecarregada por termos técnicos. E o foco precisa ser exatamente esse, a estratégia e o risco. Porque quando lidamos com o patrimônio de quem partiu, o chamado de cujos, o senso comum costuma ser o nosso maior inimigo. Nossa, nem me fale. A lei brasileira tem mecanismos de proteção brilhantes, mas que podem desmoronar completamente se o herdeiro dar um passo em falso por puro desconhecimento. Ok, então vamos desvendar isso. Começando por alinhar o que realmente está na mesa, sabe? Porque quando a maioria das pessoas pensa em herança, a imagem imediata é o lado positivo da coisa. A conta bancária recheada. A carteira de investimentos, os imóveis. Mas o texto deixa muito claro que a sucessão lida com uma universalidade de direito. É um pacote completo, né? Com um laço bem apertado, que junta os ativos, mas também arrasta os passivos. Arrasta as dívidas. Sim, dívidas, obrigações pendentes e até aquele processo trabalhista que estava correndo contra a pessoa há 10 anos. A analogia do pacote fechado é perfeita, porque não existe a possibilidade de olhar para o patrimônio do falecido e dizer: eu aceito a casa na praia, mas dispenso aquela dívida com o banco. Quem dera fosse assim, né? Pois é, mas é uma transferência em bloco. O herdeiro, ele calça os sapatos financeiros de quem partiu. Mas aqui entra a primeira grande nuance estratégica. O herdeiro calça os sapatos financeiros, mas não assume a identidade da pessoa. Isso é fundamental. Sim. E é por isso que certos direitos não entram nesse pacote de jeito nenhum. Os chamados direitos personalíssimos. A pessoa falece e eles morrem junto com ela. Isso me chamou muita atenção na nossa pesquisa preparatória. Existem coisas que simplesmente evaporam no segundo em que a pessoa falece. O texto traz 3 exemplos muito bons. Vamos a eles. Imagina o João. Ele morava num apartamento excelente, mas ele não era o dono. Ele tinha apenas o direito de usufruto, enquanto a propriedade real era da mãe dele. Um cenário muito comum. Sim, aí o João falece. É natural que os filhos dele pensem em continuar morando lá ou até alugar o imóvel para fazer uma renda, certo? Um pensamento lógico para a família, mas juridicamente desastroso. O usufruto é um direito personalíssimo. Ele estava atrelado à respiração do João, por assim dizer. Com o falecimento dele, esse direito se extingue instantaneamente. Ou seja, os filhos não levam nada. Nada em relação àquele imóvel. A mãe dele, que tinha o que a gente chama de nua propriedade, consolida a propriedade plena de volta para si. E a dinâmica muda quando entramos em questões de responsabilidade, não é? O segundo exemplo do texto é o caso da Maria, que era tutora do sobrinho menor de idade. Uma baita responsabilidade. Total. E a tutela é baseada numa relação de confiança estritamente pessoal. É entre o Estado, o tutelado e a figura da Maria. Os filhos da Maria não herdam o cargo de tutores do primo. Não faz nem sentido, né? Nenhum. O encargo morre com ela e o juiz precisa ser acionado para nomear um novo tutor. E tem o terceiro caso, o do Pedro, que tinha o direito de habitação. O mesmo raciocínio. Se ele tinha o direito de morar numa casa por concessão personalíssima, os herdeiros não podem simplesmente trocar a fechadura e dizer que a casa agora é deles. O direito se extingue. Entendi. E já que estamos falando de quem tem direito ao quê, tem um erro estratégico colossal que costuma travar inventários por anos. A confusão cega entre herança e meação. Nossa, sim. As pessoas colocam tudo no mesmo liquidificador,
mas legalmente são mundos muito diferentes, né? O que é fascinante aqui é o quão comum é esse erro, até mesmo em petições iniciais feitas por profissionais. Meação não tem absolutamente nada a ver com a morte. Nenhuma relação com o óbito em si. Nenhuma. Meação é a metade do patrimônio comum que já pertencia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Isso pelo simples fato de estarem casados, claro, dependendo do regime de bens. Então o viúvo ou a viúva não está herdando essa metade. Exatamente, essa metade já era dele ou dela na terça-feira passada, muito antes do óbito acontecer. A herança real é a outra metade. O bolo que vai ser fatiado e tributado no inventário é só a outra metade, somado aos bens particulares do falecido. Isso. Misturar os dois impacta o cálculo de impostos, a divisão das cotas. É preciso separar cirurgicamente o que é patrimônio do viúvo e o que é o espólio. Há uma substituição patrimonial apenas na parte do falecido. O herdeiro só assume a titularidade das relações jurídicas patrimoniais dele. E falando no espólio, chegamos a uma daquelas regras contra-intuitivas da nossa fonte que parece não fazer o menor sentido, até a gente olhar com uma lupa. A classificação da herança. Isso. O Código Civil Brasileiro, lá no artigo 80, inciso 2º, decreta que o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Peraí, a pessoa deixa apenas dólares na conta corrente e uns carros na garagem. Pela lei, isso é tratado como se fosse uma casa. Bens móveis, como dinheiro, são transferidos pela simples entrega. É muito fácil desviar. Alguém vai lá e saca o dinheiro. Exato. Ao classificar a herança inteira como um bem imóvel, o legislador puxou o freio de mão. Qualquer negociação passa a exigir escritura pública no cartório. Não dá para fazer um contratinho de gaveta? De jeito nenhum. E mais, por ser tratado como bem imóvel, se um herdeiro casado precisar entrar com uma ação judicial envolvendo a herança, ele vai precisar da autorização do cônjuge, a outorga uxória. É uma trava de segurança. Uma trava fortíssima contra fraudes. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a herança é um todo unitário até a partilha. A regra é a indivisibilidade. É como um condomínio gigante e indivisível. E sabemos como é fácil administrar um condomínio entre parentes. Nossa, se já é difícil concordar no sabor da pizza no domingo, imagina concordar na administração de uma fazenda. E é aí que o manual traz o exemplo da disposição ineficaz. O caso dos 3 irmãos. Isso. Pedro, João e Maria herdaram um apartamento, um carro e uma casa de praia. O Pedro faz uma conta rápida e pensa, somos 3 irmãos, temos 3 bens. O apartamento vale 1/3 de tudo. Vou vender o apartamento hoje à tarde. E o sistema jurídico diz um sonoro não. Antes da partilha, o Pedro não é dono do apartamento. Ele tem uma cota ideal de 1/3 do espólio. Se ele tentar vender um bem específico sem autorização do juiz, a venda é ineficaz. Ineficaz. Não necessariamente nula desde o início, mas para os outros herdeiros aquele contrato não tem valor. Sim, a palavra foi bem escolhida no texto. Pode até ser que no futuro o apartamento fique para o Pedro e o negócio passe a valer. Mas no momento da venda, ele negociou algo que não era só dele. Mas vamos olhar para o lado do Pedro. Ele está precisando muito de dinheiro. O inventário no Brasil pode levar anos. Ele está totalmente travado. Não, e é aqui que entramos no comércio de heranças, a cessão de direitos hereditários. O Pedro não pode vender o apartamento, mas ele pode ceder a sua cota ideal, os seus direitos hereditários para outra pessoa. Vendendo o espaço dele na fila. Exatamente isso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas antes de explicar como isso funciona, precisamos falar da regra de ouro, a proibição da pacta corvina. Fundamental. Se conectarmos isso ao panorama geral, essa cessão só vale após a morte da pessoa. Porque muita gente pensa em vender a herança do pai vivo para levantar um caixa. Nem tente. Negociar herança de pessoa viva é totalmente proibido no Brasil. Qualquer contrato assim é nulo. O pacto do corvo, como chamam. A sucessão precisa estar aberta. Regra anotada. Só se negocia herança de quem já partiu. Tendo isso em mente, o texto traz a dinâmica do tio Daniel. Um exemplo prático. A Ana e os irmãos. Isso. A Ana precisa de dinheiro e recebe uma oferta do tio Daniel para comprar o terço dela na herança por R$100 mil.
A Ana pode simplesmente assinar e pegar o dinheiro? Não pode. Como estamos num regime de condomínio, a Ana tem que cumprir o direito de preferência. Ela tem que oferecer primeiro aos irmãos, a Beatriz e o Carlos. Ela tem que dar a chance deles comprarem. Sim, e se ela vender escondido para o Daniel, os irmãos têm 180 dias para depositar o valor no processo e tomar a cota de volta. Eles anulam o negócio. Por força da lei, mas vamos supor que os irmãos não quiseram comprar. O caminho está livre para o tio Daniel. E aqui a gente entra no risco do cessionário, que é a parte que eu achei mais maluca. O tio Daniel faz um negócio de alto risco, muito aleatório, ele paga os 100 mil, ele comprou 1/3 da herança. Mas ele comprou a posição da Ana, o pacote fechado. Exato. E se a herança for engolida por dívidas? O Daniel assume 1/3 das dívidas do espólio também. Se as dívidas comerem todo o patrimônio, o Daniel perde os 100 mil reais. Ele não vira herdeiro, ele vira um adquirente que corre o risco da evicção. É um jogo perigoso. Ele entra no inventário correndo o risco de absorção pelos credores. A aposta dele pode virar pó. Muito louco isso. Agora, enquanto o Daniel aposta e a Ana sai de cena, o inventário continua. Como se defende esse castelo de invasores? O manual traz o caso da petição de herança. Isso levanta uma questão importante. E se um estranho tomar posse de tudo? Imagina que o João descobre que um terceiro, o Pedro, invadiu a fazenda do falecido pai, dizendo que comprou tudo antes da morte, mas sem provas. O João tem só 50% de direito, por exemplo. Mas, pela regra da universalidade, ele pode processar o Pedro pedindo a totalidade da herança de volta. Ele age como um escudo para toda a herança. Qualquer herdeiro pode defendê-la por inteiro. Mas tem o lado prático da posse e da administração. Sim, porque, pelo princípio da Sazini, os herdeiros têm a posse indireta automática. Mas quem paga a conta de luz no mundo real? Imediatamente após o falecimento, quem cuida da conservação é um administrador provisório. Tem a posse direta provisória, até que o juiz nomeie oficialmente o inventariante. Que é quem vai prestar contas de tudo. Exato. E chegamos agora na grande proteção. O maior medo de quem nos ouve. Ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar dívidas de quem faleceu. Herdeiro herda a dívida. A regra intra vires hereditatis, um alívio financeiro. Os herdeiros respondem pelas dívidas, sim, mas apenas até o limite, até as forças da própria herança. O exemplo de ouro do nosso texto ilustra isso perfeitamente. O falecido deixa um apartamento de 300 mil reais, mas ele tem dívidas de 500 mil reais no banco. O único herdeiro, João, entrega o valor do apartamento para os credores. E ele não recebe nada. O apartamento vai todo para o banco. Vai todo. Mas o pulo do gato é que ele não precisa pagar os 200 mil restantes com o seu patrimônio pessoal. Ele sai no 0 a 0. O carro dele e o salário dele ficam intocados. E intocados. Mas o texto faz um alerta fundamental sobre uma armadilha aqui. A tal da cetação informal? Exatamente. Se o João for afoito, aceitar a herança e começar a gastar ou vender os bens sem fazer o inventário legalmente, ele mistura os patrimônios. E aí a parede de proteção cai. Cai por completo. Ele perde esse escudo protetor do intra vires hereditatis e pode acabar tendo que responder com o próprio bolso. Tem que seguir as regras do jogo. Que baita lição. Fazendo um resumo rápido da nossa jornada de hoje, vimos que a herança é um pacote fechado e indivisível de ativos e passivos. Ela é tratada como imóvel pela lei para evitar fraudes. Com regras estritas de preferência. Sim, e possui aquele escudo maravilhoso contra dívidas exorbitantes, desde que, claro, as regras do inventário sejam seguidas à risca. É um sistema fascinante quando a gente entende a lógica. Com certeza. E, sabe, observando tudo isso, eu queria deixar um pensamento final para quem nos acompanha. O direito civil brasileiro se esforça meticulosamente para dividir casas, carros e para limitar o impacto das dívidas bancárias através do princípio intra vires hereditatis. Protege muito bem o financeiro. Sim, mas a lei é completamente cega para os passivos e ativos invisíveis. Como assim? Se a lei protege o nosso patrimônio pessoal contra as dívidas financeiras do falecido, fica a pergunta: como faríamos o inventário e a partilha das dívidas emocionais, das tradições e dos legados imateriais deixados por alguém? Nossa, profundo isso. Será que, no fim das contas, a verdadeira herança que carregamos para a vida não é aquela que nenhum cartório consegue registrar ou limitar?
Fica essa reflexão para continuarem explorando. Excelente provocação. Um ótimo ponto para encerrarmos nossa análise de hoje. Até a próxima.